Qual a probabilidade? A vida do possível ao impossível. Isso é uma palavra tremenda, irmãos, porque a palavra probabilidade se refere à chance de algo acontecer. Qual a probabilidade de determinada coisa acontecer na sua vida? Qual a probabilidade de você estar vivendo o que você está vivendo se você não estivesse servindo a Deus, se você não estivesse no ministério tão abençoado como a Eira Church? Eu também me faço essa pergunta às vezes. Porque probabilidade é uma forma de medir o quão possível ou provável é que um evento ocorra. Isso que a probabilidade mede. A probabilidade, pastor, de eu alcançar isso é 10%. Alguém diz é certo, é 100%. Outros podem dizer é zero, pastor. É impossível. Se nós, cristãos, não entendermos sobre esse assunto, probabilidade, a gente meio que fica com uma fé meia palha no vento. Acho que dá, acho que vai dar. Fica meio que no achismo. E a probabilidade, ela tem que ser inserida em todas as áreas da nossa vida. Em tudo tu tem que analisar as probabilidades, irmãos. Nunca se toma decisão na vida sem olhar as probabilidades. Isso é muito importante. Isso tem regido a minha vida, inclusive, e tem me salvado de eu entrar em portas erradas, em situações erradas, quando eu analiso a probabilidade, positiva e negativa. Isso é muito importante. Por exemplo, uma pergunta que eu sempre me faço, e você pode se fazer: mediante ao seu estilo de vida, qual a probabilidade de um dia você estar no céu com Deus? Essa é uma probabilidade. Você olha para a sua vida, você sabe quem você é, não é um pastor que aponta, não é ninguém, porque eu não sei da vida de você, mas você sabe. Então, qual é a probabilidade da forma como você vive, pensa, fala, age, decide? Qual a probabilidade de um dia você viver com Deus eternamente? Isso é muito importante a gente ser ciente e consciente disso. Então eu pergunto para você uma outra pergunta. Qual a probabilidade de acontecer um terremoto na sua vida e você ser liberto de todas as correntes que lhe prendem? Porque às vezes a pessoa está presa em correntes que são outras pessoas. Você não faz o que você quer, você faz coisas mediante o que outras pessoas decidem. Coisas assim. Às vezes você faz o que quem está do teu lado está fazendo, porque são correntes que nos prendem. Você faz o que teus avós faziam. Você faz o que o teu filho ou a tua filha passou a fazer, às vezes, mas são correntes que prendem a pessoa, ela não consegue ter opinião própria. Ela não consegue ver as probabilidades, e isso no futuro às vezes pode trazer consequências sérias, terríveis para a vida das pessoas. Mas eu quero ler uma passagem para vocês em Atos dos Apóstolos. Onde aconteceu um terremoto. Ali no capítulo 16, eu vou ler do versículo 19 em diante. Havia uma escrava, ela era vidente, ela lia a mão, essas coisaradas todas, e os malandros ganhavam dinheiro com ela. Tiravam dinheiro das pessoas com isso. E ali Paulo e Silas, de tanto ela gritar atrás deles, servos de Deus, não sei mais o que, tal. Eles oraram e libertaram ela daquele demônio. E aí, adivinha o que aconteceu? Os camaradas da época ganhavam dinheiro com ela, não gostaram. Então, no versículo 19, Atos 16, 19 diz: percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar.
Então a multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere abertas, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso! Eis que estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: "Senhores, o que preciso fazer para ser salvo?" Eles prontamente lhe afirmaram: "Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa." E lhes ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, e ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Amém. Glória a Deus. Pergunto para vocês: qual a probabilidade humana de um carcereiro receber 2 prisioneiros cortados de varas, foram açoitados, judiados? No versículo 24 diz que esse carcereiro pegou eles e prendeu os pés deles num tronco com corrente, com algemas. Qual a probabilidade, meus irmãos, desses homens sair libertos desta prisão, humanamente falando? Porque as pessoas não estão mais crendo na probabilidade de Deus agir. O mundo está conduzindo as pessoas para um lado que as pessoas estão vendo a igreja como um local de ouvir uma palavra mais de motivacional e tal. E quando a igreja é local de milagres, a probabilidade de acontecer milagres na igreja é de 100%. Quando você crê. Mas o mundo está tão corrido ali fora que as pessoas estão perdendo um pouco o sentido disso. Mesmo falo de pessoas também de dentro da igreja, que não conseguem mais crer naquela probabilidade do impossível se tornar possível. Por isso está aqui a nossa arte. Qual a probabilidade? A vida do possível ou impossível. Tudo o que é possível você faz. Mas o que é impossível cabe a Deus. E qual é a probabilidade de acontecer o impossível na sua vida? Olhem só, irmãos. Qual era a probabilidade daquele mesmo carcereiro que na mesma noite que prendeu 2 prisioneiros, na mesma noite, está recebendo eles na sua casa, limpando seus ferimentos, fazendo janta a eles e dando comida, e depois sendo liberto por eles, pela palavra de Deus, sendo batizados? Qual a probabilidade disso acontecer não fosse uma ação divina? Qual? Zero. Não fosse ação de Deus, zero acontecer uma probabilidade dessa. Tem muitas coisas da sua vida que talvez a probabilidade realmente, humanamente falando, é zero. Mas se você depositar a tua fé toda no Senhor, a probabilidade passa a ser 100%. Imagina vocês que está lá 2 cidadãos que foram açoitados, e a Bíblia disse aqui que eles foram muito espancados, chegaram sangrando numa prisão. Qual a probabilidade de alguém preso pelos seus pés num tronco?
numa cadeia que na época era porões úmidos, cheio de ratos, lugares terríveis, as prisões romanas, sangrando os dois. Qual a probabilidade humana, sem fé em Deus, de alguém à meia-noite estar lá louvando a Deus? A Bíblia diz que eles estavam entoando hinos ao Senhor, sangrando. Qual a probabilidade de você passar por uma situação dessa e, ao invés de reclamar, começar a louvar a Deus? Qual a probabilidade? Hoje está se criando pessoas dentro das igrejas, as piazadas usam hoje um termo, né? Muito Nutella. Me perdoe a palavra, não estou falando de você. Mas acontece, as pessoas hoje é muito dodói. O pastor não pode falar isso, o meu líder não pode falar isso, meu esposo não pode, minha esposa não pode. Imagina, isso não dá para falar. Porque isso é muito pesado para mim. Gente, e aqueles dois homens sangrando, açoitados dentro de uma prisão e à meia-noite louvando a Deus. Qual a probabilidade de você, por Jesus, ser duramente atacado ou atacada, e ao invés de reclamar, ao invés de abandonar, você dizer: Deus, eis-me aqui, começar a louvar e cantar ao Senhor? Qual a probabilidade de você ter essa fé? Qual a probabilidade? A mesma probabilidade de você ter essa fé talvez seja a probabilidade de você conquistar coisas na tua vida que tu ainda não conquistou. Um terremoto aconteceu, e eu pergunto para vocês, de forma humana, qual a probabilidade de do nada acontecer um terremoto e as celas se abrirem e as correntes se soltarem? Qual a probabilidade humana de isso acontecer, minha gente? Zero. Mas qual a probabilidade que isso foi uma ação divina? 100%. Qual a probabilidade de um filho chegar e dizer: mãe, vem aqui, e tacar o dedo no olho dela, numa bola que está ali crescendo, e no outro dia ela mandar e dizer: filho, não está mais no meu olho? Qual a probabilidade de eu, o homem Gilmar, curar ela? Zero. Qual a probabilidade de Deus ter me usado para ela ser curada? 100%. Qual a probabilidade de você vencer o que tu está buscando vencer pelos teus braços? Talvez você diga: pastor, 5%, 10%. Não sei. Mas qual a probabilidade de você crer em Deus e mesmo no meio de grande dificuldade, louvar a Deus em vez de murmurar? Qual é a probabilidade de você vencer? 100%. Eu, quando olho para isso, que um terremoto aconteceu, esse terremoto precisa acontecer na tua vida. Precisa acontecer um terremoto na sua vida, para que as algemas caiam, para que a dependência de outras pessoas caiam, para que a dependência de opiniões de outras pessoas caia. Você precisa viver você e Deus. Paulo e Silas ali não estavam preocupados com a opinião de ninguém. Estamos feridos, estamos machucados. Mas aquele me bateu, aquele que me deu as varadas, aquele não sei o quê, aquele vai para o inferno porque deu varada, não sei o quê. Não, nada disso. Eles não fizeram nada disso. Eles apenas louvavam a Deus. Eles sabiam que Deus estava com eles. O corpo estava sangrando, mas a alma estava feliz. Porque às vezes o corpo da gente sangra. O coração às vezes sangra, mas a alma está feliz. Porque você está com Deus. Qual é a probabilidade de você vencer no momento desse? Total. Total. Mas você precisa entender disso. Essa pergunta tem que ir com você hoje. Qual a probabilidade? Qual a probabilidade, irmãos, de alguém que te prendeu ser a mesma pessoa que vai te libertar? São coisas malucas que eu vejo nesse texto. Pelo agir de Deus. Naquela mesma noite,
2 prisioneiros presos por um carcereiro. Na mesma noite, os 2 prisioneiros, libertos por Deus, acabam libertando um carcereiro que era preso a um sistema do mundo, que ele ia perder a salvação. Qual a probabilidade humana de naquela mesma noite, aquele mesmo carcereiro ter toda a sua família salva em Cristo? Às vezes as pessoas pensam como é difícil, pastor, ganhar minha família, ganhar pessoas, mas numa única noite foi salvo o carcereiro e toda a sua casa, porque houve um terremoto, mas tudo isso aconteceu porque 2 homens sangravam, mas sangrando por causa de Cristo, não culpavam a Cristo, mas adoravam a Cristo. Irmãos, as pessoas perdem muito tempo com coisas tão fúteis, coisas absurdas, ao invés de olhar para isso, ter a sua vida mudada. Quarta esteve aqui o pastor Roberto, e nós falávamos, eu falava para ele, da probabilidade, ele foi um músico, um homem do mundo, terrível. Eu não fui um músico, mas andava nas baladas, um homem com a vida perdida. E hoje nós 2 somos pastores, caminhamos juntos. Mas qual foi a probabilidade disso acontecer de forma humana? Era 0. Mas como nós cremos em Deus, e nós chegamos na mesma igreja, e ele teve o mesmo pensamento que o meu. Eu tenho um pastor, amo o meu pastor, e aconteça o que acontecer, Deus me colocou aqui, Deus me colocou esse pastor, eu vou com ele até o final. Qual a probabilidade de 2 homens com a vida perdida hoje ser 2 pastores? Porque nós ficamos firmes sempre. Nunca, nada à nossa esquerda, à nossa direita, nem na minha, nem do pastor Roberto, nos tirou do caminho que Deus nos colocou. Nós ficamos firmes. Então a probabilidade de nós sermos pastores abençoados, ela é gigante. Ela é 100%. Eu falava isso com ele. Porque nós fomos libertos por um instrumento que foi o nosso pastor. E hoje estamos juntos, depois de 20 anos. Somente ele como meu pastor. E sempre falei para ele, nunca terei um segundo. Mas eu terei um único Deus também. Deus é único, meu pastor é único. A minha esposa é única. Tem coisas que são únicos na nossa vida. Paulo e Silas podiam ter dito, não, se Jesus não é mais único para nós. Por causa dele estamos sangrando. Vamos murmurar, jamais teria acontecido o terremoto que salvou eles, que salvou a vida do carcereiro e toda a sua família. É tantas probabilidades que a gente pode ver dentro desse texto, irmãos, que nos deixa pasmos. Mas a gente precisa se perguntar das nossas probabilidades. Eu, quando olho para a história de Davi e Golias, Davi, um menino de 1,60 m, 15, 16 anos na época, frente a um guerreiro que encurralou todo o exército de Israel. Qual era a probabilidade? Qual a probabilidade desse menino vencer esse gigante? Qual a probabilidade humana? Talvez existisse uma certa probabilidade, muito pequena, mas a probabilidade dele ser morto pelo gigante no final era de 100%. Mas quem foi morto na história? Quem foi derrotado na história? Golias. Mas e por que isso aconteceu? Porque Davi sabia que não era pela força dele, mas pela força do Deus que operava através dele. Talvez você tenha gigantes para vencer, que você olha e você se pergunta, qual a probabilidade de eu vencer esse problema na minha vida? Qual a probabilidade de eu vencer esse desafio na minha vida? Talvez você vai ver que a tua probabilidade é muito pequena e isso ia fazer você desistir. Mas você olha os céus e você diz, eu tenho um Deus, que com ele a minha probabilidade passa a ser certa. E aí, sabe o que acontece? Você derruba esse gigante e você vence.
não haveria probabilidade nenhuma de Davi derrubar esse gigante, irmãos. Ele iria ser derrotado. Mas ele disse: quem é esse incircunciso que desafia o Deus de Israel? Ele não disse eu, o Deus de Israel. Quando o inimigo ataca você, ele não está desafiando você. Ele está desafiando o Deus que está em você. Não tome a parte de Deus da tua vida. Deixa o inimigo desafiar Deus que está em você, ele vai perder sempre. Golias achou que estava desafiando um menino ruivo, magrinho, mas ele estava desafiando o Deus de Israel. E pelo Deus de Israel ele foi derrotado. E assim tem que ser na tua vida. Todos os gigantes têm que cair, porque não vai ser você, mas vai ser o Deus que opera através da sua vida. Aplauda ao Senhor Jesus. Mas nós temos que crer, irmãos, você tem que crer que a tua probabilidade pode ser pequena, zero, impossível, mas tu leva uma vida do possível ao impossível, o impossível deixa para Deus. Qual é a probabilidade de você ser uma pessoa diferente? Qual é a probabilidade de você viver bem e ter paz com Deus? É 100%. Teve um dia que Jesus chega à frente de uma rocha, e lá dentro está morto o seu amigo Lázaro. Qual a probabilidade de qualquer pessoa chegar e dizer: Lázaro, vem para fora, porque eu te amo, porque tu era meu melhor amigo e eu estou mandando? Qual é a probabilidade? Me diga, qual é a probabilidade daquele homem chamado Lázaro vir para fora, qualquer um chamando ele? Qual? Zero, impossível. Mas Jesus chega na frente dessa rocha e dá uma ordem, 4 dias que esse homem estava morto, e diz: Lázaro, vem para fora. Tiraram a pedra e Lázaro saiu ressuscitado de dentro daquela rocha. Qual seria a probabilidade de Lázaro ressuscitar sozinho? Zero. Mas Jesus deu a ordem e Lázaro saiu vivo. Não importa o que morreu na sua vida. Não importa se algum sonho morreu, não importa o que desapareceu da tua vida. Se você crê que Jesus pode operar milagres através da tua vida, tudo é possível de sair do buraco e sair com vida para fora. Você só precisa crer, porque Deus continua operando milagres, irmãos. A cura dos 10 leprosos. Não tinha cura na época, não tinha remédio para a lepra na época. E 10 leprosos saem daquela região isolada deles e vão ao encontro de Jesus. Os 10 leprosos. Qual a probabilidade disso, de a cura acontecer sem o mover de Jesus, sem a palavra de Jesus? Qual a probabilidade de algo que não tem cura ser curado sem Jesus? É impossível. Mas Jesus disse: voltem e se apresentem aos sacerdotes de vocês. E a Bíblia diz que enquanto eles iam retornando, a sua pele daqueles 10 homens voltou ao normal. E eles foram 100% curados. O que precisa ser curado na sua vida? Na alma, no espírito ou no corpo? Eu preguei 2 domingos atrás. Não se acostume com a dor. Pastor, mas a probabilidade dessa dor sair do meu corpo é muito pequena, pastor, porque eu já sofro com essa dor há muito tempo. Talvez uma pessoa que tenha câncer, ela diga: pastor, câncer é incurável. A probabilidade de eu ser curado, segundo os médicos, é de menos de 1%. E é verdade, mas se você crer em Jesus, a probabilidade passa a ser 100%. Qual é a probabilidade de você crer nessa palavra? Aí é contigo. Pastor, eu creio. Talvez hoje todos estejam bem, mas a vida ela é especialista em causar desafios, situações, circunstâncias. E todos, às vezes, passam por situações que você olha e diz: meu Deus, a probabilidade é muito pequena. De fato,
clinicamente falando, cientificamente falando, às vezes é muito pequeno. Mas, se você crer em Jesus, ela passa a ser 100%. Quando você encontrar alguém ali fora, vamos ganhar. Porque um avivamento muito grande começou a acontecer nessa igreja. Muitos milagres estão acontecendo. Logo, logo, nós vamos ter que ter 3 cultos nos domingos. Pode se preparar para isso. Porque muita gente virão para cá para ser curado por Jesus. Porque a probabilidade de ser curado dentro da igreja de Cristo é de 100%. Mas há uma probabilidade que cabe a nós exercermos ela, dominarmos ela. Qual a probabilidade de você crer? Uma pessoa pode chegar para mim e dizer: pastor, eu estou com câncer. E eu posso pedir para ela: e qual é a probabilidade de você ser curado? Pastor, o médico falou 1%. E eu peço: e você? Se eu dizer para você que Jesus te cura, qual é a probabilidade de você crer? Pastor, é 100%. Então você está curado em nome de Jesus. Você pode fazer isso. Você pode me ajudar fazendo isso. Tem muita gente ali fora sofrendo com as probabilidades zeradas. Gente que jogou a toalha, família inteira jogou a toalha. Pessoas estão por aí se matando porque não acreditam mais na vida, porque olham para a probabilidade de mudança e vê que é muito pequena ou zero. Mas nós temos um Jesus para apresentar e levar essa probabilidade a 100%. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Se você está, aplaude a Jesus. A oferta de Salomão. Eu gosto de estudar muito a vida de Salomão. Salomão se tornou o homem mais rico do mundo, mais sábio. Nunca ninguém antes, nem durante, nem depois foi mais sábio, mais rico que ele. Mas por quê? Porque numa noite ele resolve demonstrar o seu amor a Deus e oferta 1000 bois. Naqueles tempos, 1000 holocaustos. Um valor exorbitante. E Deus olha aquilo e vê que o coração daquele homem não está preso na riqueza. E visita ele em sonho e diz: Salomão, peça o que tu queres, o que tu desejas e eu farei. E aí, qual é a probabilidade de alguém de nós de olhar para Deus e dizer: olha, eu só quero sabedoria para conduzir o teu povo na tua justiça? Qual a probabilidade? Qualquer homem talvez diria: Senhor, eu posso pedir tudo? A pessoa já ia pedir um monte de coisa, ele não pediu nada. Ele só pediu sabedoria para conduzir o povo de Israel. E Deus disse: porque tu não pediu isso, nem isso, nem isso, eu vou te dar riqueza, que ninguém vai ser mais rico que você, nem antes, nem durante, nem depois. E vou te dar sabedoria, que nunca ninguém pisou nessa terra e nem pisará mais sábio que você. Obviamente só Jesus o foi, que Jesus era o próprio Deus. Qual é a probabilidade de você ser uma pessoa normal como era Salomão? Qual é a probabilidade de você se tornar uma pessoa rica, milionária? Qual é a probabilidade se você não crer? Qual é a probabilidade se você não oferta? Qual é a probabilidade de você receber de Deus a mesma coisa que o dizimista recebe e você não dizima? Qual é a probabilidade? É zero. Nós estamos com o nosso galpão Eira. Depois, se você quiser, pode visitar lá. Lindo, 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 lindo. Nós achávamos que ia gastar uns 5, 6 mil reais para fazer o que nós fizemos. Deu em torno de 25 mil reais, tudo que nós gastamos. Porque pessoas ofertaram. Eu não sei e nem quero saber o valor da tua oferta. Mas nós conseguimos fazer e não devemos nada. Qual é a probabilidade dessas pessoas serem tremendamente abençoadas? 100%. Qual é a probabilidade de uma pessoa que não faz nada, mas estende as suas mãos para que Deus derrame riqueza, derrame sabedoria? Qual a probabilidade? É muito pequena. Para mim não dizer zero, não quero dizer zero, não gosto disso. Mas nesse caso eu vou dizer, é muito pequena. Eu sou consciente disso. O Gilmar, qual é a probabilidade das minhas empresas prosperarem se eu não for fiel a Deus? É muito pequena. Agora,
Qual é a probabilidade, se eu sou um dizimista, se eu sou um ofertante por amor a Deus, qual é a probabilidade da minha empresa, da minha vida material, pessoal, ela ser tremendamente abençoada? É 100%. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus vai pelo caminho e a Bíblia diz que ele encontra lá em Naim a viúva, está levando seu único filho e a Bíblia diz que Jesus toca no esquife, que é o caixão, e o filho ressuscita. Qual é a probabilidade humana disso acontecer? Impossível. Mas Jesus tocou, o filho ressuscitou. Se Jesus tocar na sua vida, em qualquer área, em qualquer pessoa, a probabilidade que era 0 passa a ser 100%. Aplaude ele. Mais uma vez, bem bonito. Outra coisa que me chama a atenção é a multiplicação dos pães e dos peixes. Qual a probabilidade de ter lá 5.000 homens com suas esposas e crianças e ter lá presente um menino com 5 pães e tantos peixes? E Jesus usar aquilo e multiplicar aqueles pães e peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens com esposas e filhos e ainda sobrar 12 cestos cheios. Qual a probabilidade de isso acontecer sem uma ação divina, sem uma ação de Jesus Cristo? Me diga, não há cientista, não há estudioso no mundo que comprove e prova que possa existir uma forma disso acontecer. Mas a Bíblia, todos os evangelhos, confirma. Existiu. Porque colocaram nas mãos do nosso Senhor. Coloque a tua vida nas mãos de Cristo. Coloque os teus desafios, coloque o pouco que você tem, coloque nas mãos de Jesus. E Ele vai multiplicar tantas vezes for necessário, e vai ter tanta sobra que você vai doar. Você não vai emprestar. Mas qual a probabilidade de você crer nisso? Qual a probabilidade de você fazer isso? Essa é a questão. A probabilidade de Jesus realizar milagres sempre é 100%. Mas qual é a probabilidade de você crer, de você ser humilde e dizer: comigo não dá mais, mas com Jesus vai dar? Essa é a questão. A cura do paralítico lá do tanque de Betesda, que ficava lá, descia um anjo de quando em quando, movia as águas e um paralítico que se jogava dentro lá era curado. Era um negócio que acontecia lá. E Jesus chega ali e pede para esse paralítico: o que tu faz aí? E aí ele contou a história dele, e chorou as pitangas dele lá, como se diz. E Jesus olha para ele e diz: faz o seguinte, pega ali o teu leito, levanta e anda. E um paralítico estava lá se arrastando há anos do lado do tanque de Betesda, eu tive nesse lugar. Ele pega o leito dele, se levanta e sai andando curado. Qual a probabilidade desse homem ter voltado a caminhar sem ter tido um encontro com Jesus Cristo? Qual a probabilidade? 0. Ia morrer do lado daquele tanque e nunca ia ser curado. Muitas pessoas estão do lado do tanque de Betesda, como paralíticos, sofrendo. E às vezes o tanque de Betesda é a própria igreja. É o lugar de milagres. Mas a pessoa está paralítica porque ela não consegue crer, ela não tem um encontro com Jesus. Muitas pessoas hoje usam se conectar com Deus em tantas loucuras e movimentos que tem por aí. É uma coisa séria. Não precisa, é só ter um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus só disse: pega teu leite e anda. Ele pegou o leite e saiu andando. Você quer começar a andar? Você quer sair da tua paralisia mental, física, emocional, financeira? Paralisia na paz, na alegria? Tenha um encontro com Jesus. Elias e os 40 profetas de Baal. Elias desafia 450 profetas de Baal e eles passam o dia inteiro ali se cortando, se judiando, aquela coisa toda. E Elias ali sozinho.
Ou Deus mandava a resposta ou ele seria morto. Qual a probabilidade de você viver uma fé dessa? Qual a probabilidade de eu viver uma fé dessa? A gente tem que se responder. Qual a probabilidade de alguém orar e descer fogo do céu? Me diga, qual a probabilidade, humanamente falando? Qual a probabilidade desculpa, vou mudar. Qual a probabilidade de alguém olhar para o céu e simplesmente dizer, desça fogo aqui? É zero. Agora, qual a probabilidade de alguém dizer Deus, para que saibam que há um Deus em Israel, para que as pessoas saibam que eu sou um homem de Deus, que o Senhor mande fogo sobre o seu holocausto e desce fogo do céu. Lá no Monte Carmelo, eu estive lá, nesse lugar. É um lugar lindo, onde sopra um vento e que a gente parece que escuta os gritos dos 450 profetas Baal que foram mortos depois da espada. Qual a probabilidade desse homem ter saído de lá salvo, seu Nelson? Se não fosse a ação divina. Qual a probabilidade de descer fogo sobre a sua vida para que saibam que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Qual a probabilidade sem você crer? Zero. Mas qual é a probabilidade se você crer? 100%. 100%. Cura de um cego de nascença. Alguém já viu algum médico curar um cego de nascença? Ninguém viu, mas Jesus curou. E qual a probabilidade de alguém pegar, cuspir no chão, fazer barro, colocar no olho do cego de nascença e dizer, vai naquele tanque e lava-te? E a pessoa lava e volta curada, vendo qual a probabilidade disso acontecer sem uma ação poderosa do céu? Zero. Mas com a ação dos céus, com a ação de Jesus ao nosso favor, a visão volta na hora. Muitas pessoas estão cegas, porque as pessoas cegam. É cega clínica, mas tem a cega espiritual. A pessoa que é cega espiritual, aonde um cego se atira, para onde um cego vai, os outros cegos vão atrás. E a Bíblia diz que um precipício leva para outro precipício. Sabe por que eu estou sobre esse altar e sou pastor? Porque vários cegos espirituais tentaram me tirar da presença de Deus, tentaram me tirar da igreja, tentaram me tirar do lado do meu pastor, mas eu, ao invés de olhar para os cegos, eu olhei, ergui os olhos para os céus e disse, Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Eu quero permanecer, eu quero ser fiel ao Senhor, fiel ao meu pastor, à igreja. Aqui a minha vida mudou, Senhor. Me abençoe. Eu não era nada. Eu não era nada. E hoje, como você, sou um filho de Deus, abençoado, e sou teu pastor. Qual a probabilidade de isso ter acontecido se eu tivesse seguido as orientações cegas, que foram muitas? De eu ser pastor hoje? 0%. Qual a probabilidade de eu ter o meu filho pastor? Uma bênção. Qual a probabilidade de eu ter a minha esposa, o meu casamento, uma bênção, se eu tivesse seguido os cegos que tentaram me orientar? 0%. Por isso eu olhei para o pastor Beto que esteve aqui e disse, pastor Beto, qual a probabilidade de nós estar juntos numa noite como hoje, se nós tivéssemos abandonado a nossa igreja, o nosso pastor, o nosso chamado, o nosso propósito? A probabilidade era 0, irmãos. Cuide muito isso, irmãos. Eu estarei aqui até o final. Muitas pessoas a gente perde de vista. Eu oro a Deus que todos vão bem. Porque a gente não vê muitos outros. Muitas pessoas já passaram por aqui. Não quero mal de ninguém, abençoo a todos. Mas como lá em Concórdia eu vi muita gente não terminar bem. Infelizmente aqui em Chapecó já vi muita gente que não está bem. Porque nós não devemos seguir aos cegos, nós devemos seguir a Jesus. Que Jesus nos orienta. O amor, a obediência e a fé de Abraão, irmãos. Qual a probabilidade de um pai que lutou anos para ter um filho, quando esse filho está crescendo, esse filho está bonito, Deus diz, me dá ele para mim. Qual a probabilidade de um pai ir em cima do monte, fazer um holocausto, pegar o cutelo, a faca e vai matar o próprio filho, e Deus diz a Abraão, segura aí,
porque agora eu sei que tu me amas mais do que tudo. E proveu o cordeiro. Qual a probabilidade disso ter acontecido se não era um homem que amava totalmente a Deus? Qual a probabilidade de Abraão ter se tornado pai de multidões se ele não tivesse ouvido a Deus? Zero. Qual a probabilidade de você ter o teu nome na história, mesmo que só no meio da tua família? Se você não tiver fé e obediência a Deus, qual a probabilidade? Zero. Ser ressuscitado por Jesus no último dia, vou concluir. João 6,54, Jesus diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, no último dia eu tem a vida eterna e no último dia eu ressuscitarei. Qual a probabilidade de você ressuscitar um dia e viver no céu a glória eterna sem servir a Jesus? Qual a probabilidade? Zero. Não é porque você é bonzinho, não é porque passa alguém na faixa, não é porque você distribui cesta básica, que estuda nós temos, é inerente às pessoas boas, a gente tem que fazer. Mas não é isso que te dá a salvação. A salvação é se você crer totalmente em Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor e suficiente Salvador. É isso que vai garantir a tua salvação eterna. Qual a probabilidade de você ser salvo sem Jesus? Nenhuma. Nenhuma. Por isso, não te perca pelo caminho, meu irmão, minha irmã. Não te perca pelo caminho. Fique firme com Jesus. Porque onde a probabilidade humana termina, o poder de Deus começa. Grave isso, irmãos. Quando você olhar para a tua vida e todas as probabilidades humanas acabaram, ali começa o poder de Deus. A probabilidade do impossível se torna apenas o cenário perfeito para o milagre. Quando alguém diz para você, é impossível de acontecer isso na sua vida, você olha para essa pessoa e diz, glória a Deus, porque agora vai começar o meu milagre. O cenário para o milagre acontecer é quando todas as probabilidades humanas caíram por terra. Grave isso. Não reclame, não murmure. Mas se as probabilidades humanas zeraram na tua vida, não há mais probabilidade nenhuma. Comece a comemorar, porque o cenário para o grande milagre na tua vida, o palco está pronto e o milagre vai acontecer. A probabilidade é a linguagem da razão. O milagre é a resposta de Deus quando ela chega a zero. Meu Senhor, como é que alguém vai ser derrotado na vida crendo e entendendo sobre probabilidade? Olha só, irmãos, a probabilidade é a linguagem da razão, ok. Mas o milagre é a resposta de Deus quando ela chega a zero. Então não tem como você ser derrotado em nada. Isso foi o que aconteceu com Davi e Golias. A linguagem da razão dizia que a probabilidade era zero para Davi vencer Golias. Mas o milagre foi a resposta de Deus. Quando a probabilidade zerou para Davi, Deus entrou em ação e com uma pedra só matou um homem de quase 3 metros de altura. Um gigante. Quanto médio é o teu gigante, não importa, Deus vai derrubar. Jesus disse em Mateus 19:26. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus mandou um recado. Tudo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Se você puder, aplaude o Senhor Jesus. Bem forte, bem bonito.